Você consegue imaginar o que sentiu o primeiro europeu ao ver a costa brasileira? Imagine dias e noites em alto mar, sem saber se havia algo além do horizonte. O oceano era vasto, imprevisível, o vento castigava as velas. O medo era constante. E então, de repente, um monte surge ao longe, verde, majestoso, silencioso. Uma terra desconhecida se revela, um novo mundo. Mas será que foi mesmo por acaso? Ou o Brasil já era parte de um plano muito maior, traçado por reis, navegadores e estrategistas que viam além do oceano? Hoje você vai conhecer a história real do descobrimento do Brasil, não apenas como está nos livros, mas a jornada épica que começou séculos antes da chegada de Cabral. Uma saga que envolve mapas secretos, tratados diplomáticos e um império que ousou dominar os mares. Essa é a origem do Brasil. No final da Idade Média, as antigas rotas terrestres entre Europa e Ásia estavam em colapso. O Império Otomano controlava o comércio do Mediterrâneo e especiarias como pimenta, cravo, noz moscada e canela valiam ouro. Literalmente, quem controlasse as rotas, controlaria a riqueza. E foi nesse cenário que Portugal decidiu apostar no impossível: dominar o Oceano Atlântico. Sob a liderança do infante Dom Henrique, o navegador, Portugal construiu escolas náuticas, desenvolveu a caravela, aprimorou instrumentos como o astrolábio e reuniu os melhores navegadores, cartógrafos e astrônomos da Europa. Aos poucos, os portugueses desceram a costa da África, fundaram entrepostos comerciais, dobraram o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias e, finalmente, chegaram à Índia com Vasco da Gama. Mas o mundo ainda guardava um segredo. Um continente inteiro entre a Europa e as Índias, que ninguém sabia ao certo que existia. Ou quase ninguém. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram um tratado que definiria o destino do planeta, o Tratado de Tordesilhas. Com a bênção do Papa, foi traçada uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tudo que estivesse a leste da linha seria de Portugal. Tudo que estivesse a oeste da Espanha. Mas aqui entra o detalhe curioso. Essa linha atravessava parte do que viria a ser o Brasil. Na época, nenhum europeu sabia exatamente o que havia ali. Mas Portugal tinha seus mapas, seus navegadores e talvez até suspeitasse da existência de terras naquela região. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral deixou Lisboa com 3 embarcações e mais de 1000 homens, oficialmente seu destino era a Índia. Mas ao desviar-se da costa africana, ele rumou para oeste, muito mais para oeste do que era necessário. E então, a surpresa inesperada. Era 22 de abril de 1500 quando, após semanas em alto mar, os vigias avistaram terra firme. Um monte elevado e verde, que Cabral batizou de Monte Pascoal. Eles haviam chegado a um novo território. Uma terra que parecia virgem aos olhos europeus, coberta por mata fechada, rica em madeira, rios e vida selvagem. Nos dias seguintes, as embarcações fundearam em uma baía tranquila, onde hoje está a cidade de Porto Seguro. Os portugueses desceram em terra, exploraram, coletaram madeira, observaram a fauna e encontraram os primeiros nativos. O contato foi pacífico. Curiosidade de ambos os lados. Os portugueses ofereceram espelhos, miçangas, tecidos. Em troca, receberam frutas, penas, pequenos objetos. Os nativos, provavelmente tupiniquins, ficaram fascinados com as roupas, armas e embarcações. E os portugueses, por sua vez, ficaram impressionados com a nudez, o corpo pintado e a liberdade com que aqueles povos viviam. Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição, escreveu uma longa carta ao rei Dom Manuel I. A carta era detalhada, quase literária. Nela, descrevia a terra como fértil,
o povo como dócil e o clima como ideal. Nesta terra, em se plantando tudo dá, escreveu ele, e essa frase simples ecoaria pelos séculos seguintes. Mas o que Cabral encontrou não era um território desabitado. Estima-se que havia entre 2 e 4 milhões de indígenas só no litoral. Povos com línguas, crenças e organizações sociais próprias, tupis, guaranis, tamoios, tupinambás. O Brasil era uma terra viva, habitada, pulsante. Mesmo com a descoberta, o Brasil não se tornou prioridade imediata para Portugal. O foco ainda era a Índia, onde o comércio de especiarias rendia lucros rápidos e grandiosos. O Brasil parecia uma terra promissora, mas incerta. Nos anos seguintes, Portugal mandou algumas expedições exploratórias e guarda-costas, conhecidas como viagens de reconhecimento. O objetivo era patrulhar, impedir a presença de franceses, que também estavam de olho naquela terra, e, acima de tudo, explorar o pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore abundante no litoral atlântico, usada para fabricar tinta vermelha. Sua madeira era densa, resistente e valiosa. Logo, os portugueses começaram a praticar o escambo. Trocavam objetos simples com os indígenas, machados, espelhos, tecidos, em troca da derrubada e transporte da madeira. Mas algo incomodava a coroa. O litoral era vasto demais para proteger. As ameaças francesas aumentavam, e a ausência de uma presença fixa portuguesa tornava o território vulnerável. Foi aí que, em 1530, Dom João III decidiu mudar a estratégia. Enviou uma expedição colonizadora oficial, comandada por Martim Afonso de Souza, com o objetivo de iniciar a ocupação efetiva do Brasil. Martim Afonso percorreu a costa, fundou São Vicente, organizou a exploração agrícola e deu início ao que seria o embrião das futuras vilas coloniais. Mas ainda era pouco. Em 1534, veio a medida definitiva: o sistema de capitanias hereditárias. A terra foi dividida em 15 grandes faixas verticais, entregues a nobres de confiança do rei, os donatários. Cada um seria responsável por administrar, colonizar, defender e explorar economicamente sua porção. Era uma aposta ousada. Portugal descentralizava a administração de um território gigantesco, quase do tamanho da Europa, confiando em capitães que muitas vezes não tinham recursos nem preparo para tamanha missão. O resultado foi misto. Algumas capitanias, como Pernambuco e São Vicente, prosperaram. Outras simplesmente desapareceram. Mas a semente da colonização estava plantada. E aí, o que você achou desse resumo do início da história do Brasil? Do surgimento das grandes navegações até os primeiros passos da colonização, o Brasil passou de terra desconhecida a peça estratégica de um império que desafiava o oceano. Se essa jornada te surpreendeu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E olha só, tem um vídeo na tela agora mesmo que continua essa aventura histórica. Clica nele. Você vai se impressionar com o que vem aí. A gente se vê lá.